Olá, meus irmãos. Hoje é terça-feira. Nós estamos meditando o Evangelho que está em Mateus capítulo 4, versículo de 18 a 22. Hoje, dia de Santo André. André foi apóstolo do Senhor. E o Evangelho diz que quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar. Jesus disse: "Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens." E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros irmãos, Tiago, filhos de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram. Hoje, meus irmãos, é dia 30 de novembro e celebramos a festa deste apóstolo, irmão de Pedro. E a primeira característica de André, é importante a gente pensar que o nome dele não é de origem hebraica, mas sim de origem grega. E o nome André significa viril ou robusto. Essa é a definição dele. Então, segundo a história de André, ele gozava muito de prestígio diante das primeiras comunidades cristãs, diante da autoridade da palavra de Deus. O que nós devemos meditar sobre esse apóstolo? Primeiro, como disse, ele é irmão de Pedro. Os evangelhos mostram explicitamente o laço entre Pedro e André, os laços de irmandade, de amizade. No Evangelho de João, lemos outro pormenor. E num primeiro, André era discípulo de João Batista. O que, além do chamado que os dois recebem de Jesus, além do chamado além de serem pescadores, é interessante que os dois dão a vida por causa do Evangelho. Uma das características da morte de Pedro foi que quando Pedro foi crucificado, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, de acordo com seu próprio pedido. Santo André também morreu crucificado, e a cruz dele foi em forma de X. O próprio pedido que ele também faz, já que era para ser martirizado e morrer, ele morreu numa cruz em forma de X. E é interessante nós lembrarmos disso, porque eles querem viver, vivem e depois morrem como o próprio Mestre. Assim, meus irmãos, essa cruz que tem uma forma de X, ela representa não só uma morte, mas é uma cruz que ensina a cada um de nós a viver, caminhar e morrer como Mestre. Ele ensinava-nos a seguir Jesus. Santo André era um homem que nos ensinava a falar com entusiasmo de Deus, dele, e quando nós nos encontrávamos na nossa vida cotidiana, nós devemos cultivar, como ele, um relacionamento de verdadeira familiaridade com o próprio Senhor. Todas as etapas da vida de Santo André foram uma profunda entrega a Deus. Santo André aparece como um homem de natureza calma, serena, oposto até à atitude do próprio irmão Pedro, que era um homem mais impetuoso. Tinha um coração nobre e aberto e inspira a cada um de nós essa simpatia e essa confiança no seguimento do Senhor. Segundo o texto do Evangelho que nós lemos hoje, Jesus lança um convite a esses irmãos: segue-me, ou venham atrás de mim. E essa expressão, meus irmãos e minhas irmãs, se encontra na boca de Eliseu. Por um lado, a fórmula ir-se ou seguir atrás dele aparece repetidamente na cena e nos chama a atenção.
Assim, meus irmãos, a história da vida de Santo André é um seguir sem olhar para trás. Jesus os chama para uma missão profética que pretenderá atrair os homens, tanto judeus como pagãos. A resposta desses dois irmãos é imediata, e aparece pela primeira vez no verbo seguir. E assim, seguir é sem olhar para trás. André, humilde pescador da Galileia, deixa suas redes para ser pescador de homens. E também, como foi dito acima, o discípulo de João Batista, que apenas descobre Jesus e vai atrás dele, fica com ele durante o dia todo. Este encontro é tão importante para Santo André que se recorda até a hora mais ou menos 4 horas da tarde. André chamou seu irmão Pedro e confessa Jesus como Messias. Assim, André deve nos recordar a nossa vocação de apóstolos, as origens apostólicas. A igreja está construída sobre o cimento desses apóstolos. O apóstolo, como se diz o próprio nome, é o enviado por Jesus. E a magnitude de sua personalidade reside na forma de ser como o Senhor. Entre as virtudes de Santo André, nós não podemos esquecer que a mansidão e a humildade, a simplicidade e a ingenuidade da sua alma. Ele tinha um entusiasmo sincero pela palavra de Deus. E eu gostaria de encerrar essa homilia lembrando a todos vocês que todas as vezes que celebramos um discípulo, um apóstolo que morreu e deu a vida pelo próprio Evangelho, esse discípulo ele não morreu como escravo. O discípulo ele morre como um homem livre, porque vê o sentido da sua vida no entregar-se profundamente a Deus. Que hoje Santo André, com a sua vida, interceda por cada um de nós. Que Ele interceda por nós para que sejamos perseverantes no nosso testemunho a Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.